Gente amiga, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro deste dia. Estamos na sexta-feira e hoje encerramos o capítulo 21 do livro de Provérbios. Por isso, nós vamos olhar os 4 últimos versículos a partir do versículo 28. E eles dizem o seguinte: a testemunha falsa será morta, a testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. E o último versículo: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então aqui temos novamente 4 provérbios que podem ser vistos de forma individual, eles foram escritos assim, esse estilo poético, né? Cada versículo um provérbio, cada linha, cada 2 linhas um provérbio. Então, primeiro é um assunto assim meio denso, né? A testemunha falsa será morta, era naquela época assim, que quem testemunhasse mentindo, né? Quem testemunhasse falsamente corria o risco de ser morto por isso, né? A verdade era prioridade prioritária. Obviamente que hoje em dia, se fosse usado isso, nossa, ia faltar lugar no cemitério, né? Mas não cabe a nós julgar isto, mas não é por aí que hoje se resolve essas questões. Mas testemunhar era um assunto de muita importância, de grande importância. Então, era levado muito a sério. Hoje em dia, às vezes é assim, né? A pessoa dá um testemunho, não, eu vou mudar, quero dar outro testemunho. E invalida aquele outro. Então já não se sabe ao certo se é confiável, se é verdadeiro e assim por diante. Por outro lado, a testemunha confiável, aquela que de fato fala a verdade, aquela que se abriga naquilo que é verdadeiro, ela terá permissão em falar. Quem sabe ela vai ajudar a elucidar uma determinada situação, quem sabe até um crime, alguma coisa assim, uma inverdade que foi praticada. A teimosia do perverso transparece em seu rosto. O nosso rosto, ele esconde muitas coisas. E ele mostra muitas coisas que estamos vivendo também no dia a dia. Às vezes lá no nosso interior tem alguma coisa acontecendo, o nosso rosto transparece. Por mais que as pessoas tentam cuidar disso, né, não deixar transparecer, mas acaba transparecendo sim. É muito difícil separar essas coisas. As coisas ruins também, né? A teimosia do perverso vai aparecer no seu rosto. Mas o justo pensa antes de agir. E já falamos sobre isso em outros momentos, né? Pensar, ver as qualificações, ver as necessidades, para daí então agir, tomar necessidade. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Ou seja, quando a vontade de Deus, né, é cuidada, é observada, então não há outra coisa que possa se sobrepor. Sim, nós como seres humanos temos sempre a mania de achar que Deus faz as coisas que não devia ser feito desta forma, ou nós achamos que está demorando muito as suas respostas. Nós, seres humanos, sempre somos assim. Mas, na verdade, temos que entender que Deus sabe melhor do que qualquer um de nós. E o último versículo, que eu acho muito interessante: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Cavalo, naquela época, a gente tem que pensar assim, e não só lá, né, mas até um certo tempo atrás, né, até na época da Primeira Guerra Mundial, o cavalo era um instrumento
de poder, de força, de guerra. Sim, fazia parte dos exércitos, né? A cavalaria. Depois, com o tempo, ela foi mecanizada, vamos dizer assim, com os veículos, né? Tanques e jipes e outros maquinários, né? Mas até ali, na Primeira Guerra Mundial, ainda era muita coisa feita com cavalo. O cavalo fazia e faz, né, a pessoa que o monta estar num nível elevado, ela consegue observar melhor, se proteger melhor, mas não é infalível, né? Falo o seguinte: você pode estar preparado para a batalha com o melhor que você tem, mas quem dá a vitória é o Senhor. Às vezes nem sempre quem teve as melhores armas, quem teve o armamento mais moderno, quem teve os recursos mais modernos, foi vitorioso. Para alcançarmos uma boa vitória, é necessário confiar que é o Senhor quem dá a vitória. Então, gente, nessa sexta-feira encerramos os nossos encontros dessa semana, mas antes disso vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante de um fim de semana e queremos entregá-lo em Tuas mãos. Obrigado pelas boas notícias ainda, Pai, muito fracas, não tão profundas, mas já observamos, ou pelo menos em alguns lugares, o retrocimento, né, o retroceder da doença, das pessoas que estão sendo contagiadas, das que estão se recuperando. Tudo isso é uma coisa mais positiva. Obrigado por isso, Senhor, mas que nós continuamos fazendo a nossa parte também nesse universo todo, ou seja, de nos cuidarmos e cuidarmos uns dos outros. Que Tu nos abençoe neste fim de semana em tudo que vamos fazer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, então, se Deus quiser, segunda-feira nós nos encontramos por aqui novamente, tá bom? Um ótimo fim de semana para todos vocês, que Deus esteja com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau.